Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje um conteúdo bem bacana mesmo. Você vai implementar um relógio binário, eu vou ensinar você a ler as horas no relógio binário que projetamos e você vai aprender muito sobre software e programação de microcontroladores, pois foi a técnica utilizada para o desenvolvimento deste relógio. Tá muito bacana, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe o canal com todos os seus amigos, me siga no Instagram que tem conteúdo bacana por lá também, @WagnerRambo. Lembrando que este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil, toroid.com.br, faça a cotação do seu transformador toroidal sob medida para o seu projeto. Precisa de um transformador toroidal ou indutor? Entre em contato, link na descrição, toroid.com.br, confira já. Vamos para o vídeo de hoje, bastante conteúdo bem interessante, confira na íntegra a videoaula. Let's get started! Hoje eu já inicio a videoaula demonstrando o funcionamento do nosso projeto. Aqui está o relógio binário. Como você pode ver, estamos aproveitando o painel de LEDs que eu demonstrei como você desenvolve sob medida há algumas semanas. Link na descrição e link aqui no canto superior direito do seu vídeo no card para a playlist completa das clássicas de sexta. Nós temos um microcontrolador PIC, o 16F877A, que controla o display, dá a base de tempo e também faz todo o acionamento para o ajuste do relógio. Você pode utilizar outros microcontroladores, inclusive a partir dos conhecimentos em programação que você terá na aula de hoje, você pode utilizar um Arduino aí sem problema, é só trocar as funções pertinentes ao controle do microcontrolador ou ao controle do seu sistema embarcado. Olha só galera, esse display aqui nós temos uma linha de baixo com LEDs verdes que eu aproveitei no projeto que estamos desenvolvendo para clientes para usar como seleção do parâmetro que eu vou ajustar para o meu relógio. O relógio binário que fizemos foi da forma mais simples possível. Você precisa só saber os números entre 0 e 9 em binário para ler a hora. Nós temos aqui as colunas, então a hora vai estar nos LEDs vermelhos. Essa primeira coluna aqui é a dezena das horas, unidade das horas da segunda coluna. Dezena dos minutos, unidade dos minutos. Dezena dos segundos, unidade dos segundos. Então nós temos aqui 2, 1 de 21 horas, 3, 6, 36 minutos e agora 50 e poucos segundos, como você está vendo. Então você lê aqui 0010, que é 2 binário, 0001, que é 1 binário, 00113, agora mudou para 7 aqui 1 minuto, então 01117. Viu como é simples? Aí dessa forma você tem um relógio bem interessante para a sua casa, para a sua empresa. Lembrando que aqui nós teremos no máximo 23, portanto estes dois LEDs aqui nunca irão acender. Como dito, esse foi um projeto que estamos prototipando para um cliente, só que eu aproveitei ele para trazer algum conhecimento para vocês no que tange a questão de projeto com painel de LEDs, matriz de LEDs, controle com microcontrolador e deu sob medida para um relógio binário. Para ajustar eu utilizei uma técnica minimalista que utiliza apenas 2 botões. Então esse botão é a seleção do parâmetro e esse é o incremento. Como funciona? Eu clico aqui, acendeu o primeiro verde. Veja que o relógio parou nesse instante, não está em andamento. Ali os segundos você consegue ver que estão parados. Clicando aqui eu incremento, ó. Só que ele só vai até 2, pois o máximo é 23. No caso a dezena das horas. Então eu vou ajustar aqui para 1. Clico de novo, ajusto unidade, por exemplo, 4. Então nós temos 14 aqui, 1 e 4, 0001, 0100. Próximo parâmetro, eu posso colocar aqui, por exemplo, aqui vai até 5 no máximo, então esse LED aqui também pode ser suprimido. Vamos colocar 3
Próximo parâmetro, unidade dos minutos. Vamos supor que seja 6. Eu posso ajustar inclusive os segundos. Os segundos também aqui vai até 5, pois é 59 o valor máximo. Ó. Então ele reinicia quando eu passo dos 59. Vamos colocar aí 5 e 3, por exemplo. Então nós temos aqui 1, 4, 3, 6, 5, 3. Então 14 horas, 36 minutos e 53 segundos. No próximo clique aqui, o relógio começa a andar a partir da hora, minuto e segundo que você ajustou. Viram como é simples e intuitiva essa interface? Apenas 2 botões, o painel aqui, um circuito com um microcontrolador de forma simples, que você já viu o hardware total, praticamente só adicionei estes 2 botões aqui no sistema e agora você vai aprender muito sobre software. Então fique ligado aí na videoaula e eu quero deixar uma dica antes de irmos para o computador. Aqui na descrição tem links para os nossos cursos Hotmart, alguns deles estão com a promoção de que se você adquiri-los, você vai estar concorrendo ao sorteio de um osciloscópio Rohde & Schwarz. Então confira todos os detalhes aqui na descrição, clicando em mostrar mais e invista no seu conhecimento, pois é uma promoção que está interligada ao nosso futuro curso de áudio e amplificadores que vamos lançar no primeiro semestre de 2020, que também aqueles que adquirirem o curso de áudio e amplificadores vão concorrer ao sorteio desse osciloscópio. Então, primeira promoção do ano, confira todos os detalhes, tem o vídeo explicativo também, o link para o vídeo aqui embaixo. Vamos para o computador, venha comigo. Essa aqui provavelmente é a série mais clássica do YouTube mundial em engenharia eletrônica, por isso é sempre uma honra e uma responsabilidade gravar essa videoaula, mas sempre gosto de apresentar da melhor forma possível projetos, soluções, dicas para vocês desenvolverem em eletrônica. Por que tão clássica? Como você já deve saber, desde fevereiro de 2014 não falhamos uma única sexta-feira sequer, sempre teve clássica de lá até aqui e continuaremos em frente aí com muito conteúdo para você. Olha só, eu tenho aqui o 16F877A, o hardware não tem muitas novidades em relação àquele projeto da matriz de LEDs que eu demonstrei para você. Por isso, eu mantenho a minha matriz de LEDs, meu painel de LEDs ou display de LEDs, como você preferir chamar, com o driver ULN 2004, pode ser o ULN 2003, acionado aí pelo PIC, o 877A. Lembrando que você pode utilizar outros processadores, inclusive diretamente ali o seu Arduino, o Arduino Nano, o Arduino Uno, o próprio AVR, o ATmega 328P, enfim, o que você se sentir mais confortável. Eu tenho aqui um clock 16 MHz, cristal oscilador externo, os 2 capacitores de compensação, os capacitores de decoupling e a novidade aqui basicamente são os botões. Um botão de ajuste, que é o que seleciona o parâmetro, você viu agora há pouco, e o de incremento, que é para incrementar. Então desenvolvemos um ajuste prático e minimalista, utilizando 2 botões apenas, onde eu clico o botão, ele aciona o LED verde para indicar qual coluna eu vou ajustar. Então fica muito rápido, eu clico, já ajusto a dezena das horas, depois unidade, depois dezena dos minutos, unidade dos minutos, e aí os segundos, se eu quiser deixar bem certinho ali, clico novamente, ele apaga todos os verdes e começa a rodar o relógio. E um detalhe é que durante o ajuste, quando passa de 2 aqui, ele reinicia, pois o valor máximo de hora é 23, que vamos registrar aqui, e quando passa de 59 minutos e segundos, ele também reinicia. Isso foi configurado no software. Por este motivo, aqui os 2 LEDs, o D1 e o D2, você pode suprimir da matriz. O D11 e o D21 aqui também podem ser suprimidos, uma vez que para o número 5 eu preciso de 3 bits no máximo, e para o número 2, que é o valor máximo da dezena das horas, 2 bits são o suficiente. O código está aqui, eu estou utilizando o compilador microC. Então o código, a estrutura dele é muito semelhante, por isso eu não vou explicar todo, certo? Pois eu já expliquei naquela videoaula do painel de LED. Então confira aí se você não viu. Lá nós multiplexamos a matriz de LEDs e enviamos dados para ela. Então nós temos a estrutura. Portanto,
Os fuse bits são configurados da mesma forma. High Speed Oscillator, Power Up Timer On, para estabilizar os registradores. Browned Out Detect Off. Eu não quero que ele reinicie em caso de baixa tensão. Em geral, são os fuses principais. Eu tenho aqui um S-Test para eu testar o tempo de overflow. Eu tenho um 1 second para testar o tempo de 1 segundo. Então, para um relógio, eu preciso de uma base de tempo. Muitos relógios utilizam o cristal de 32.768 kHz. Se não me falha a memória, é esse aí o valor para a base de tempo de 1 segundo. Aqui nós vamos utilizar o próprio cristal de 16 MHz. Poderíamos utilizar um de 32, associado a pinos de clock específicos do Timer 1. Eu já demonstrei isso no curso de PIC, mas aqui eu optei pelo clock geral. Conectei ao RA2 e ao RA3, respectivamente incremento e ajuste do display. Número de bits, 5, é uma constante que eu defini aqui para os dados enviados. Funções, ajuste do relógio, Clock Adjust, Clockwork, que é o controle do relógio propriamente dito, BinDisp, que ele vai converter os dados para binário, de acordo com o parâmetro que eu passo aqui. Então, se eu coloco o valor 2 aqui, em decimal, ele vai converter para um 0010. Se eu coloco 7, 01, 0111. Eu coloco 9, 1001. E assim por diante. E o DispMux, que eu já utilizei, já expliquei para você. Variáveis globais eu tenho uma para hora, minuto, segundo. Um contador auxiliar para o Timer 1, para termos o tempo de 1 segundo. Uma flag de ajuste, uma variável de ajuste e uma de press, que detecta o botão pressionado. Todas do tipo char, apenas 8 bits cada uma, pois não vou precisar de valores superiores. Interrupções. Primeiro, você observa que nós temos ainda o Timer 1 aqui, e o overflow do Timer 1 é para controlar a multiplexação do display, que é o acionamento de cada coluna do meu painel de LEDs. Então, um acionamento sequencial, eu utilizo a interrupção do Timer 1. Veja que na interrupção eu configurei dois ifs, um para o Timer 1 e outro para o Timer 0. Eu tenho aqui o Timer 1 como uma prioridade relativa de interrupção. Os processadores PIC, para quem ainda não sabe, família 16F, 12F, eles funcionam com prioridade relativa de interrupção, que são testes condicionais no vetor de interrupção. A flag que eu testo primeiro tem uma prioridade relativa de interrupção. Por quê? Porque é um único vetor de interrupção. Todas as interrupções do processador apontam para o 0004 hexa do processador. Então, eu faço os testes condicionais na sequência que eu quero priorizar relativamente, uma vez que eu não tenho uma prioridade específica. Vetores independentes para as fontes de interrupção. Isso tudo eu expliquei minuciosamente no curso de PIC, intermediário e avançado. Por que priorizar o Timer 1? Porque é a minha base de tempo do relógio e pelo motivo que o tempo de multiplexação não é tão crítico. Então, se tiver uma pequena variação ali em milissegundos, não vai prejudicar o funcionamento. Já aqui, se eu tiver alguma variação, o relógio vai desajustar, ou vai adiantar, ou vai atrasar. Registradores, eu configuro o CMCON, colocando 7 nele, para desligar os comparadores internos. Então, os registradores todos eu vejo no datasheet do PIC. No curso de datasheets, Hotmart, WRKits, eu tenho uma videoaula bem longa, onde eu explico detalhadamente como você interpreta estes datasheets de microcontroladores. Invista nesse conhecimento. O curso de datasheets está aqui na descrição, se quer dominar como ninguém, recomendo bastante. Intcom, E0 hexa, pois eu ligo interrupção global, periféricos e do Timer 0. O bit Timer 1 e E,
colocando 1 nele, eu habilito a interrupção do timer 1. T1 com, carrego 01 hexa nele, eu ligo o timer 1 com prescaler 1 para 1. Ou seja, eu não tenho divisão de clock. Então, o cálculo do overflow eu considero 1 no prescaler. Então, ele não interfere no meu tempo. Que mais aqui? O conteúdo do timer 1, que tem 2 registradores de 8 bits. Um é o byte mais significativo, outro é o menos significativo. Então, o conjunto dos dois me gera o valor de 16 bits para o overflow. Option reg para scaler 1 para 32 para o timer 0, já vimos na outra videoaula. ADCON10EX eu configuro os pinos que eu desejo como digitais para os botões de ajuste. Eu não vou utilizar analógicos, então tenho que determinar isso pelo registrador. E nos trees e ports, configuração e inicialização das IOs. No loop infinito aqui, while true, eu chamo meu clock adjust, que está aqui, ó. É bem simples o clock adjust. Se eu pressiono o botão de ajuste, eu seto a flag do registrador virtual press, que é aquela variável global lá do tipo char. Se eu solto ele e press está setado, eu processo o que está aqui. Então é uma detecção de pressionar e soltar de botão, assim eu já contorno o bouncing do botão. Então, como o botão está ligado entre o pino e o terra, e tem um pull-up externo ali para VCC, quando eu clico no botão, eu envio o low para o seu pino respectivo. Quando isso ocorre, o bit 0 do registrador virtual press vai a 1. Soltei o botão, eu envio o valor 1, pois o pull-up externo está ali. E o press estava em 1. Então eu testo essa lógica aqui, sendo verdadeiro eu processo o que está aqui, que é limpar a flag ou o bit 0 do press, incrementar o ajuste em 1 e testar até que seja maior que 6. Se for maior que 6, o ajuste volta para 0. Então aqui está a lógica para nós fazermos aquela varredura circular da coluna que eu quero fazer o ajuste. Então clico e solto o botão de Adjust, ele acende o primeiro verde. Clico de novo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Clico de novo, fica em 0, então nenhum LED está aceso ali. E o incremento é a mesma lógica, só que aí eu processo o seguinte. Eu habilito o bit 7 do registrador virtual press para eu identificar o clique e solta no botão, e aí eu vou incrementar o meu parâmetro, que é feito através do switch. Eu vejo qual é o valor atual de adjust. Caso 0, eu mantenho esta flag aqui em 0. Isso é para visualizar no display. Você já vai entender isso lá na função do display. E aí os 5, ou melhor dizendo, 6 casos, 6 próximos casos possíveis. Então, 1, eu coloco 2 no adjust. Então, se eu pressionei o incremento, eu detecto com este bit 7 do registrador press, eu limpo ele e incremento em 10 a minha hora. Perfeito? Pois estou ajustando as dezenas. Aqui é a unidade, portanto eu incremento em 1. Aqui, dezena do minuto, unidade do minuto, dezena do segundo e unidade do segundo. Então, galera, basicamente esse press aqui é uma variável que eu declarei como global aqui, ó. Tá aqui ela. Como ela é do tipo char, eu tenho 8 bits e eu posso setar ou resetar os bits individualmente. Então eu aproveito mais memória no meu processador com esta técnica. Então aqui estou trabalhando com um único bit da variável press, por isso que ela se transforma em um registrador virtual. Eu posso controlar os bits individualmente, colocando ponto B0 até ponto B7. Legal, né? O ajuste é esse. Ah, sim, aqui é os limites. Então, se hora maior que 23, volta para 0. Minuto maior que 59, volta para 0. Segundo maior que 59, volta para 0. Função de funcionamento do relógio. Simples. Eu chamo essa função a cada segundo.
lá no timer 1, já vou mostrar para você a interrupção. E a cada segundo eu incremento a variável segundos. Então, valor atual mais 1. Então, estou incrementando e testo até que seja maior que 59. Sendo maior que 59, ele zera e incrementa o minuto. Testo até que seja maior que 59. Maior que 59, ele volta para 0, incremento a hora. Hora maior que 23, ela volta para 0. Esse é o funcionamento do relógio. Tudo que eu preciso fazer é ter a base de tempo o mais estável possível de 1 segundo e chamá-la ela nesta relação de 1 segundo. Então, vai ficar processando aí os meus dados. Como exibir esses dados? Está aqui, ó. Minha função BINDISP. Eu vou passar como parâmetro o valor entre 0 e 9. Aqui dentro eu tenho um vetor do tipo char também, ele armazena dados de 8 bits. E esses dados de 8 bits aqui são referentes ao display, então eu tenho que observar o meu hardware, onde eu conectei cada uma das linhas do display, que está 0 até 9. E eu retorno o dado de acordo com o número que eu coloquei no parâmetro aqui. Então, se aqui tiver um 1, eu vou retornar este byte. Se aqui tiver um 3, 0, 1, 2, 3, eu retorno este byte aqui. Perfeito? Então, se você observar aqui, os zeros são todos apagados. Eu vou pegar aqui, ó, ficar mais fácil para você. Olha só. O DE são os LEDs verdes. Então, ignora esta linha por enquanto. Mas o DD, DC, DB e DA estão aqui, ó. DD, DC, DB e DA. E eles estão, respectivamente, no port B. Port B do RB5 ao RB1. Então, nós temos aqui 6, 7, 6, 5. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Estes 5 bits aqui formam o meu dado a ser exibido. Ok? Aliás, aqui é RB1 a RB5, mas no caso o RB4 ou RB1 é o dado que eu vou mostrar o parâmetro binário. Portanto, eu tenho aqui o valor 1, pois lembre que inicia aqui o mais significativo, no RB1. Tá aqui, ó, RB1 é o meu DA. Meu DA é o mais significativo que eu determinei aqui, pois é a primeira linha. O menos significativo é o DD. Então, você já entendeu como funciona. Aqui é 0010, então você tem que ler invertido, no caso, para ver o binário propriamente dito, mas está certinho, ó, 0011, 0100, 0101 e até o 9 aqui, 1001. Show, né? E aí no DISP MUX eu preciso modificar algumas coisas em relação à aula passada. Mas basicamente aqui eu estou selecionando os displays na sequência, chamando ele a cada estouro do timer 0 para ter a multiplexação do meu painel de LEDs. O que mudou aqui foi basicamente aplicar a minha função BINDISP. Então, se o meu adjust bit 1 for 0, eu mostro normalmente aqui o BINDISP do parâmetro hora dividido por 10. Então, observe. Se a minha hora for 11, vou colocar 12 horas. Se eu divido por 10, resulta em 1.2. Como é do tipo char, esta variável, ele simplesmente despreza os pontos flutuantes. Então, ele vai enviar o valor 1 apenas. No próximo,
aqui o display 2 é a unidade das horas. Então eu tenho que calcular o resto da divisão entre hora e 10. O resto da divisão entre hora e 10 é 2. Então ele vai enviar o parâmetro 2. Com isso, eu, no display 1, que é a dezena das horas, eu enviei a dezena das horas. E no display 2 eu enviei a unidade das horas. Mesma lógica para os minutos. No próximo display. Unidade dos minutos, dezena dos segundos e unidade dos segundos no último display. Eu testo pela flag específica aqui. Então, bit 1 está aqui nesse switch, a seleção. Adjust flag recebe o valor 02 hexa. 02 hexa em binário fica 00, 00, 0010. Então aqui é o bit 0 e aqui é o bit 1. Bit 1 sendo verdadeiro. Aqui eu estou testando 04 hexa no caso 2. Então é 00, 00, 01, 00. Então bit 0, bit 1, bit 2, que está aqui. Adjust flag.bit2, certo? Então eu faço essa associação. Ainda, se não, ou seja, isso aqui é falso, eu vou carregar o valor para o meu display da mesma forma. No entanto, eu vou concatenar com 20 hexa. Por que isso? Nesta condição aqui, isso está válido para todos os displays, eu concateno com 20 hexa é o equivalente ao quê? 20 hexa é o equivalente a 0010, 0000. Então perceba que aqui eu tenho o meu dado numérico e neste bit aqui eu tenho o meu LED verde. Está aqui, então estou concatenando com o LED verde aceso. Por isso que eu consigo selecionar parâmetro por parâmetro para ser ajustado. Então viram que o código é avançado aqui. Talvez você esteja boiando um pouco. Peço que reassista a explicação para entender toda a dinâmica aqui. Entendendo esse código como um todo, você vai fazer muita coisa já com os microcontroladores PIC e pode trazer para outros microcontroladores de seu conhecimento. Os mesmos algoritmos, só as funções alguma coisa muda. A dinâmica toda é essa. Ainda eu quero mostrar para você como foi obtido o tempo de 1 segundo, que isso é bem bacana de enxergarmos. Então olha só, timer 1, interrupção, eu testo a flag. Se a flag foi 1, desvio para o endereço 4 hexa, que é o vetor de interrupção, confirmo se é verdadeiro e processo o que está aqui, ó. Só isso aqui é a interrupção do timer 1. Então olha só, eu tenho um cristal de 16 MHz. O PIC divide internamente por 4. Isso é padrão na característica da arquitetura dos processadores PIC. Ele roda a 4 MHz internamente, portanto o ciclo de máquina, que é o tempo que uma instrução sem desvio leva para ser executada, é 250 nanosegundos. É isso aí, 250 nanosegundos. Então, eu calculo 250 nanosegundos vezes o prescaler, no caso é 1 para 1, por isso é vezes 1. Então não muda nada. E vezes o valor máximo de 16 bits, 2 elevado na 16, que é 65.536, menos o conteúdo do timer 1, que são os registradores timer 1 high e timer 1 low. Por isso eu tenho 3CB0 aqui, porque eu projetei da seguinte forma: 250 nano
vezes 50.000. Perfeito? Dá 12,5 milissegundos. Ou seja, ele chega nessa linha aqui a cada 12,5 milissegundos. Eu vou medir isso no osciloscópio logo mais. Fique aí acompanhando. Até aí tudo bem? Só que como eu descubro esse valor 3CB0? É bem legal, olha só. Eu preciso que eles contem até 50.000. Então eu tenho que iniciar eles com o valor 65.536 menos os 50.000. Tenho que inicializar o conteúdo do timer 1 em 15.536, que consiste no byte mais significativo timer 1 high com menos significativo timer 1 low. Por isso, eu vou em programador aqui, 15.536 decimal equivale em hexa a 3CB0. Eu tenho o timer 1 high aqui, que é o byte mais significativo, e o timer 1 low aqui, que é o menos significativo. 3CB0. 3CB0. Tá aí. Vamos medir isso na prática para ver se este pino do processador está invertendo a cada 12,5 milissegundos. Eu vou tirar mais algumas conclusões na prática sobre a obtenção da base de tempo que são importantes, hein? Então fique ligadinho na aula. Tendo uma base de tempo estável, para 1 segundo, eu posso fazer o seguinte. 12,5 mili, 1 sobre isso, dá 80, ou seja, 12,5 mili vezes 80 dá 1 segundo. Então eu tenho a minha variável auxiliar aqui, counter T1, que eu incremento em uma unidade a cada 12,5 milissegundos. Certo? Quando ela chegar em 80, eu testo isso aqui. Ocorreram 80 vezes as interrupções. Então, dá 12,5 vezes 80. Eu reinicio para o ciclo sempre continuar. Aí eu estou invertendo 1 second aqui, pois eu vou testar isso na prática também. Vou medir esse tempo, se está dando 1 segundo. Se a minha adjust flag for 0, eu chamo a clockwork. Certo? Pois essa condição é obtida quando eu não estou ajustando o relógio. Portanto, quando eu estou ajustando o relógio, essa condição é falsa e eu não chamo o clockwork, ou seja, eu paro de incrementar os segundos ali testando os demais parâmetros. Então eu consigo ajustar o relógio e aí botar para rodar ele. E é isso aí, galera. Expliquei o software da forma mais detalhada possível. Mais sobre isso tem no nosso curso de PIC, disponível aqui no YouTube para você. Literalmente centenas de videoaulas de PIC. E espero que tenha gostado da explicação. Tem mais umas considerações práticas a fazer na bancada, então venha comigo. Aqui está o consumo do relógio, estamos alimentando com 5 volts, aqui o canal 2 da fonte de bancada, e o consumo dele aí depende dos LEDs que estão sendo acionados, mas varia aí entre uns 15 e 30 miliamperes, então um consumo bem baixo, então bem bacana mesmo. Agora com o relógio em andamento nós vamos observar a nossa base de tempo, lembrando que configuramos pela interrupção do timer 1, nossa base de tempo de 1 segundo. O overflow foi projetado para 12,5 milissegundos, que eu vou checar neste pino aqui, utilizando o canal 1 do osciloscópio DPO da Tektronix. E aqui estamos gerando nossa base de tempo de 1 segundo para medir, e aí eu vou utilizar o osciloscópio da Agilent, o 54624A, para medirmos esse tempo de 1 segundo e ver se está coerente com o configurado em software. O cristal externo aqui é 16 MHz. Aí está o nosso DPO da Tektronix demonstrando aquele sinal. Então nós temos 0 a 5 volts e esperamos o que? Esperamos um sinal que fique ligado por 12,5 milissegundos e desligado pelo mesmo tempo, pois estamos trocando o estado do pino para testarmos isso na prática, vermos se configuramos a interrupção de forma satisfatória. É sempre uma dica que eu deixo para você.
faça o teste prático, utilize um dos pinos que sobraram no seu processador, inverta o estado deles para você checar se configurou a interrupção de forma correta. Uma coisa é a teoria, outra coisa é o que você lê na prática. Eu vou utilizar os cursores aqui para me auxiliar na medida e vou dar um zoom aqui para pegar, então, sinal em nível baixo e em nível alto. 12,5 vezes 2 dá o quê? Dá 25, correto? Então vamos colocar o A na descida aqui, bem em cima da descida, e o B na próxima borda de descida, e devemos obter o quê? 25 milissegundos. Olha só que bacana. Então tá aí. Aqui está ocorrendo a interrupção. Então aqui ocorre o overflow, quando então incrementamos a variável auxiliar, e aí após 80 overflows nós temos a base de tempo de 1 segundo. Vamos checar agora o overflow único, que é justamente o tempo que ele fica em nível baixo e depois o tempo que ele fica em nível lógico alto. Medimos a distância de 2 overflows na realidade, que é o 25. 12,5 é o overflow único. Vamos ver aqui, posicionar aqui, 12,5 milissegundos. Então configuramos de forma correta. Já que tem 25 aqui, certamente vai dar 12,5 aqui na borda de subida também. E de fato está dando 12,5. A base de tempo de 1 segundo eu vou medir aqui no Agilent. Então vamos ajustar aqui o zoom horizontal para observarmos a subida e a descida do meu sinal. Acho que aí já está ok. Eu vou dar um stop para pausar a minha aquisição e vou pegar também os cursores aqui. Cursor 1, vou posicionar na descida do sinal aqui, e o cursor 2 na subida do sinal. E estamos lendo aqui 1 segundo, 1,00 segundo. Posso ir na descida aqui, ó. Ele está registrando aí 2 segundos, como você pode observar. Um ponto importante de salientarmos aqui é que nós temos problema de possíveis divergências ao longo do tempo. Aqui estamos medindo de forma correta essa base de tempo de 1 segundo e o overflow ali no DPO, como acabamos de ver. Mas, à medida que o tempo passa, podemos estar com um erro infinitesimal que não conseguimos registrar aqui nos instrumentos. Alguns nanosegundos, possivelmente, dada a latência de interrupção do processador. Logo, vamos perceber uma divergência ao longo do tempo. Se caso ocorrer isso, você precisa retornar ao software e tentar fazer um ajuste fino ali nos registradores de conteúdo do Timer 1, buscando a melhor situação para o seu relógio não desajustar. Então podemos abordar este tipo de conteúdo ou alguns algoritmos de contorno para este problema em aulas futuras, caso você tenha interesse. É só deixar o seu comentário aqui embaixo. Confesso para vocês que eu gostei bastante desse sistema, deste arranjo aí de relógio binário. Estou pretendendo fazer uma placa de circuito impresso para ele. Quem sabe até lançamos em forma de kit no futuro. Vamos ver se sai essa questão aí. Deixe seu comentário aqui nessa Classic de sexta do seu WR Kits Channel. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Deixe seu like se ainda não clicou, clique agora, compartilhe aí nos grupos de Facebook e WhatsApp. Confira aqui os detalhes da promoção dos nossos cursos Hotmart, imperdível. Confira e invista no seu conhecimento e de quebra concorra a um osciloscópio de altíssimo nível. Isso é engenharia, uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, mas acompanhe os nossos cursos, séries, projetos e tutoriais. Valeu sua audiência, ótimo final de semana, aquele abraço e até a próxima.